Bom, então aqui estamos na disciplina Números na Educação Básica, na aula do dia 19 de janeiro de 2021. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, uma apresentação. Então, o tema da aula é o problema da medida, construção e propriedades do campo racional. A ideia aqui, então, é a gente fazer uma introdução de um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais. E aí, antes da gente começar, eu quero chamar a atenção de dois aspectos. O primeiro é que, levando em conta que a gente discutiu na semana passada o artigo da Mariana Ferreira, né, sobre a matemática de determinados contextos culturais, eu estou baseando a minha apresentação aqui totalmente no livro do Bento de Jesus Caraça, que é um representante de um contexto cultural específico, né, que é a matemática ocidental, que teve sua sistematização na Europa, né, que tem toda a história que a gente de alguma forma conhece. Então, eu não estou falando aqui de todas as matemáticas, né? Eu vou apresentar a construção do campo racional segundo um contexto cultural específico, que esse aí da matemática europeia que se espalhou pelo planeta Terra, né? E o segundo ponto que eu quero chamar a atenção é que a estratégia que esse autor usa para a construção dos conjuntos numéricos é a construção a partir das necessidades, das convivências, né, da vida em sociedade, afinal, e ele faz como se aquelas coisas, esses conjuntos não existissem e foram criados e elaborados historicamente, né, ao longo do tempo. Então, para essa aula, para quando a gente vai ler o livro do Bento de Jesus Caraça, vai discutir, é importante a gente fazer o exercício de se desvencilhar do que a gente já conhece. Né? Então, sobre o campo racional aqui no caso. Então, a gente não vai considerar, levar em conta para fazer os cálculos aqui, o que a gente já conhece do campo racional. Nós vamos estabelecer essas propriedades, esses critérios, etc. A gente vai construir isso aqui como um conjunto de conhecimentos, né? de uma necessidade da sociedade, como que esse conjunto foi criado, foi definido, como que ele foi ampliando para construir um conjunto de operações, propriedades dessas operações. Então, a gente tem que estar atento o tempo todo para não usar a propriedade que ainda não foi estabelecida, tá? Inclusive, esse é um exercício que eu tive que fazer ao ler e ao preparar aqui a minha fala para vocês. Então, vão ficar atentos o tempo todo a isso, tá? Bom, a origem, né, desse campo racional, assim como a do conjunto dos números naturais, veio de atividades que a gente realiza na vida, né? O Caraça fala que tem duas operações que a gente realiza com frequência na vida, que são contar e medir. Vocês continuam me ouvindo? Tá? Que às vezes dá uma Sim. coisa aqui que parece que eu saí da sala. Tá bom. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Vou deixar. Bom, então, são operações que a gente realiza na vida, né? Contar e medir. A operação de contar, a necessidade de contar, deu origem ao conjunto dos números naturais, ou como o Caraça considera, né, os inteiros, quando acrescenta o zero, e a necessidade de medir
deu origem ao ao conjunto dos números racionais. Bom, mas o que é medir, né? Como é que a gente entende isso? Medir é comparar duas grandezas de uma mesma espécie. Por exemplo, dois comprimentos, duas áreas, dois volumes, tá? Por exemplo, se eu quiser medir aqui a lateral da minha mesa, vou compará-la com uma outra grandeza da mesma espécie, por exemplo, uma régua, e vou estabelecer um número aqui para relacionar essas duas grandezas, né? Então, aqui ele usa o exemplo de segmentos, né? Comparar dois segmentos, é nessa ideia, né? Imagina que isso aqui é a borda de uma mesa, isso aqui é uma régua, ou isso aqui é um pedaço de tecido, isso aqui é aquele metro. Então, a ideia que está por trás é sempre isso, é uma comparação entre duas grandezas. E aí, para comparar, para fazer a medida, ou seja, para comparar essas duas grandezas, esses dois segmentos de reta aqui, AB e CD, a gente posiciona um segmento sobre o outro, fazendo coincidir um extremo de cada. Aqui no caso, coincidir o extremo C com o extremo A. E aí eu posiciono um segmento sobre o outro e aí a gente está comparando esses dois segmentos e, portanto, estamos medindo os dois segmentos. Então, aqui no caso desse desenho aqui, dessa ilustração, a gente vê que o segmento AB é maior do que o segmento CD, ou que o segmento CD é menor do que o segmento AB. Porque aqui na hora que a gente faz essa sobreposição, o ponto D vai cair entre A e B. Se o ponto D caísse fora aqui depois do B, a gente diria que o segmento CD é maior do que o segmento AB. Tá? Então, medir é comparar comprimentos, comparar grandezas. Só que às vezes, das nossas necessidades, né, cotidianas, falar simplesmente que um segmento é maior, um comprimento é maior do que o outro, é pouco para o que a gente precisa, né? Então, às vezes a gente precisa se perguntar... Gente, desliga o microfone aí, por favor. Obrigada. Às vezes a gente precisa saber quantas vezes um comprimento cabe no outro. Será que e outra pergunta, será que é possível comparar esses comprimentos com outros da mesma espécie? Porque se eu uso só esses dois segmentos aqui, né, eu comparo o CD com o AB. Mas e se eu quiser comparar com o outro? Né? Se eu quiser comparar 10 comprimentos diferentes, como é que eu viabilizo essa comparação, essa medição? Tá? Então, a gente precisa estabelecer um padrão único de comparação para todas as grandezas da mesma espécie. E esse padrão único a gente chama de unidade de medida da grandeza. Aí, por exemplo, para medir comprimento, a gente usa centímetro, metro, quilômetros. Para medir tempo, a gente usa minuto, hora, dias. Então, cada grandeza de uma mesma espécie, a gente tem uma série de unidades que são padrões usados para medir, para comparar essas diferentes grandezas. Mais do que isso, a gente precisa estabelecer um número que expresse o resultado da comparação entre o que a gente quer medir com a unidade. Então, a gente vai falar da medida dessa grandeza usando um número. A gente expressa dizendo, olha, que aquela grandeza mede tantas unidades, porque a gente vai comparar, então, a grandeza com uma certa unidade, que é um padrão usado para medir todas as grandezas de uma mesma espécie. Isso aí facilita, é uma necessidade criada a partir de relações, né? Como é que eu vou comparar, por exemplo, um comprimento de tecido, né, de diferentes comerciantes, né? Vocês vejam que são necessidades muito atreladas a atividades econômicas, né? É bem aquilo que a Mariana Ferreira falou lá no artigo dela, né? São necessidades
do mundo capitalista, ligada a dinheiro, né? Ligada ao mundo financeiro, né? Então, para estabelecer essas medidas, a gente passa por 3 fases. Eu primeiro tenho que escolher uma unidade, depois eu vou comparar essa unidade com a grandeza que eu quero medir, e depois eu vou expressar o resultado dessa comparação com o número. Né? E aí eu vou falar, olha, a mesa mede 1,20 m, por exemplo, tá? Aqui algumas ilustrações. Olha, eu joguei no Google medida, a palavra medida, e apareceu um tanto de figura, né? Então aqui tem um exemplo de medida de partes do corpo humano para estabelecer o tamanho do figurino. Medidas usadas de capacidade no computador, terabyte, gigabyte, megabyte, etc. Aqui é um copinho que a gente costuma ter na cozinha para medir quantidade de açúcar, farinha, mede líquidos também. Aqui um termômetro, né, para medir temperatura. E aqui um conjunto que tem vários instrumentos de medida, né? Balança, relógio, régua, esse mesmo copinho, essa coisa aqui que parece ser um termômetro. Então, nosso cotidiano está cheio de instrumentos e de unidades de medida, né? É uma necessidade social mesmo na nossa vida, né? Bom, a gente escolhe, né? Tem essa coisa de escolher a unidade de medida, mas a escolha não é qualquer, né? A gente, na prática, escolhe uma unidade de acordo com o número que vai representar essa medida. Porque, por exemplo, não faz muito sentido eu medir a minha mesa usando quilômetros como unidade, né? Porque eu vou usar números, vão aparecer números muito pequenos, subdivisões aí dessa unidade para eu expressar numericamente o comprimento da minha mesa. Então, a escolha da unidade que eu faço está atrelada ao número que vai expressar aquela medida. Por exemplo, para medir dimensões celulares, a gente usa micro, que é a milésima parte do milímetro. Para as necessidades cotidianas, a gente usa metro, centímetro. Para distâncias entre astros, a gente considera o ano-luz, que é essa grande quantidade aqui de quilômetros, etc. Então, a gente vai definir a unidade de acordo com o número, né, que dá como resultado aí da medida. E uma mesma grandeza tem tantas medidas quantas unidades com que a medição for feita. Que eu posso, eu tenho uma mesma grandeza, eu posso usar diferentes medidas, diferentes unidades para medir essa grandeza, e cada uma vai me dar um número diferente como medida, né? Mas eu tenho uma relação importante aqui para a gente, é que se com uma unidade U a grandeza mede M, e eu dividir essa unidade U em K partes iguais, né, obtendo uma outra unidade U', a nova medida da mesma grandeza vai ser multiplicar o M por esse K. Tá? Então, essa relação se estabelece. Quando eu subdivido uma unidade, o valor da medida fica multiplicada pelo tamanho dessa subdivisão. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo. Qualquer coisa vocês me param, tá bom? Bom, e aqui o Caraça faz uma relação com as atividades econômicas envolvidas em propriedades de terra. Em várias dessas atividades, a gente precisa determinar a área de uma propriedade, né? Por exemplo, se o proprietário da terra quiser saber a quantidade de sementes usadas para fazer algum plantio, ou o tempo necessário para preparar a terra para aquele plantio, tal, ele precisa saber a área que a propriedade tem para fazer seus cálculos, né?
Da mesma forma, quando o proprietário decide vender a propriedade, né, ele precisa saber a área. A área entra no cálculo do valor da propriedade. E o valor do imposto que é pago ao Estado depende também da área dessa propriedade. Então, aqui são exemplos que o Caraça traz de relações comerciais, né, na nossa sociedade, por isso eu falei a sociedade capitalista, ocidental, etc., que demandam a medida, né, como um instrumento que parte dessa atividade econômica. E ele fala que assim, então, nasceu a geometria, a partir dessa necessidade de medir. Eu vou ler aqui um trecho do livro, que ele transcreve aqui uma parte do livro do historiador Heródoto, grego, né, sobre a história dos egípcios. Disseram-me que este rei, o Sesostris, tinha repartido todo o Egito entre os egípcios, e que tinha dado a cada um uma porção igual e retangular de terra, com a obrigação de pagar por ano um certo tributo. Que se a porção de algum fosse diminuída pelo rio Nilo, ele fosse procurar o rei e lhe expressasse o que tinha acontecido expusesse o que tinha acontecido à sua terra. Que ao mesmo tempo o rei enviava mediadores ao local e fazia medir a terra, a fim de saber de quanto ela estava diminuída e de só fazer pagar o tributo conforme o que tivesse ficado de terra. Eu creio que foi daí que nasceu a geometria e que depois ela passou aos gregos. Então aqui o Heródoto menciona esse rei Sesostris, né, esse rei grego, que segundo Caraça viveu há cerca de 4.000 anos atrás. Então, essa necessidade de medida e a definição, né, dessa comparação entre grandezas, etc., é uma prática bem antiga na nossa sociedade. Bom, e aí ele conta que às vezes é necessário, é vantajoso a gente subdividir uma unidade de medida em um número igual de partes. Só que essa subdivisão tem umas consequências na expressão numérica da medição. Aí aqui ele traz um exemplo. Eu tirei uma foto aqui que está meio ruinzinha, mas eu não tive muita habilidade para fazer o desenho, porque ele está todo subdividido aqui. Então, assim, ele quer medir o segmento AB usando o segmento CD como unidade. Aqui tem umas subdivisões que mostram para gente, tem uma aqui, opa, outra aqui. Mostra para gente que o AB mede 4 unidades. E a unidade é o CD. E aí, se a gente subdividir o CD em 3 partes iguais, e a gente considera essa nova unidade U' para medir o segmento AB, vai acontecer o seguinte: a medida de AB usando a nova unidade U' vai ser 12, né? Porque CD cabe 4 vezes aqui em AB. E se eu subdivido o CD em 3 partes, então vão caber 12 delas em AB. E esse resultado da medição, com a mesma unidade U, que é o CD, pode ser expresso de 2 maneiras. Ou usando o número 4, né, na hora que eu coloco o CD 4 vezes aqui em AB, ou pela razão entre 12 e 3, onde 12 é a medida usando a nova unidade e 3 é o número de subdivisões aqui da unidade inicial. Então, eu posso expressar a medida na unidade U como 12 ou pela razão 12 sobre 3. Razão aqui é uma palavrinha nova que aparece aqui no vocabulário do Caraça.
Razão ele está entendendo como o quociente, ou seja, o resultado de 12 dividido por 3. E ele está expressando aqui esse movimento, essa coisa nova aqui, que subdividir unidade de medida, etc., por 12 barra horizontal 3, 12 sobre 3. E esse aqui é uma das coisas que a gente, por enquanto, a gente vai se desvencilhar do significado que a gente já tem, e nós não vamos fazer coincidir isso aqui com a divisão que a gente conhece, mesmo porque eu estou começando a falar de um campo numérico aqui que a gente ainda não sabe como é a divisão nesse campo numérico. Tá? Então, por enquanto, essa barrinha aqui é só o símbolo da fração. Tá? E no caso em que eu consigo realizar o quociente 12 por 3, a divisão 12 por 3, essas coisas coincidem. Tá? Mas genericamente ainda não. Eu ainda não sei o que isso significa nesse novo conjunto numérico que a gente vai criar. Aqui nesse caso, nesse exemplo aqui, dividir, subdividir a unidade é só um exercício que a gente fez. Mas tem outros casos em que é necessário fazer uma divisão para eu conseguir medir o segmento AB usando um segmento CD. Aqui nesse caso, olha, quando eu comparo, né, lembrando que medir é comparar, quando eu comparo a unidade CD no segmento AB, vão caber 3 CDs aqui, mas vai ficar sobrando um pedacinho PB, um segmento PB, que é menor do que a unidade. Nesse caso, eu não consigo medir AB usando CD. E aí, para fazer isso, se eu quiser exprimir numericamente ainda, né, a medição de AB com a mesma unidade, eu vou ter que subdividir, vou ter que dividir a unidade CD em um número de partes iguais, tais que cada partezinha caiba um número inteiro de vezes no segmento AB. Então, no caso aqui dessa figura, a gente divide o CD em 3 partes iguais, e aí essa nova unidade vai caber 11 vezes no segmento AB. Então, a medida de AB em relação à nova unidade é 11. Mas como que se eu quiser medir com a unidade antiga, com o CD, como que eu faço isso, né? Qual que vai ser o valor numérico da medida de AB em relação à antiga unidade CD? E aí, o Caraça, ele traz umas operações mentais que a gente faz, né, nessa relação com necessidades sociais e criação dos conjuntos numéricos. E aí ele fala do princípio da economia, que é imitar o caminho anterior. Então, da mesma forma que a gente fez aqui, de expressar a medida pela razão 12 dividido por 3, ele vai fazer aqui pela razão entre 11 e 3. Só que, nesse caso, 11 não é divisível por 3. Então, eu não consigo operar a divisão como eu conseguia no exemplo anterior. E aqui, então, a gente encontra um dilema. Tudo bem, gente? Tá claro até aqui? Sim. O dilema é isso aqui, né? Eu não consegui medir AB com a unidade CD, né? Porque eu não consigo dividir 11 por 3 no conjunto inteiro, né? Aí, então, ou a gente desiste, né, de fazer isso, o que causa uma incoerência aí, né? Por que eu consigo medir com uma unidade e não consigo com a outra, né? Eu vou ficar com essa situação em que eu vou ter que escolher unidades determinadas para medir uma coisa que não medem outra. Isso é contraprodutivo, né? Se a gente quiser adotar uma unidade única para medir todas as grandezas da mesma natureza. Ou a gente desiste, e a outra opção é exprimir sempre a medida por um número, que é o princípio da extensão. E
E aí a gente tem que reconhecer que o instrumento numérico que a gente tinha até agora, né, que é o conjunto dos números inteiros, é insuficiente para isso. E aí a gente vai ter que aperfeiçoá-lo, completá-lo, vai ter que inventar alguma coisa diferente aqui para conseguir expressar essa medida. E o aspecto aritmético aqui da dificuldade, né? Bom, aqui o dilema essa primeira versão é uma versão prática, né? Uma unidade que eu não consigo medir o segmento lá. O aspecto aritmético da dificuldade é que sempre que feita a subdivisão da unidade em n partes iguais, uma dessas partes caiba m vezes na grandeza medir, e a dificuldade aparece quando m não é divisível por n, porque aí eu não tenho eu não consigo dividir dentro do campo numérico que eu tinha, que é o conjunto dos números inteiros. E se a gente quiser resolver essa dificuldade, a gente vai ter que criar um novo campo numérico para dar conta aí desse dilema. E o novo campo numérico é definido assim. Então, eu vou considerar uma unidade, vou buscar, né, uma unidade U, um segmento U, tal que os dois segmentos que eu estou comparando, o AB e o CD, contenham cada um número inteiro de vezes essa unidade U. No caso aqui do desenho, o segmento AB contém m vezes a unidade U, e o segmento CD contém n vezes a unidade U. E aí, por definição, imitando o que a gente fez no caso lá de 12 sobre 3, a medida de AB tomando CD como unidade é o número m sobre n. E a gente escreve assim, AB é igual a m sobre n CD. No caso de igual CD, quando cabia aqui um número inteiro de vezes, né, a gente falaria assim, AB é igual a 4 CD. E aí a gente viu que em algumas situações isso não é possível, então aquela ideia de escrever o 4 como 12 sobre 3 é a que está sendo imitada aqui. Né? Então, escrever 4 sobre 12 sobre 3, como 12 sobre 3 é equivalente a escrever a medida no segundo exemplo como 11 sobre 3. E aí, generalizando, eu escrevo a medida como m sobre n. Tá? Quaisquer que sejam os números inteiros. M e n são inteiros aqui, a única restrição é que o n não seja nulo, porque não faz sentido a gente dividir em 0 partes um segmento. Então, esse aqui é a estratégia, é a abstração que a gente faz a partir dos exemplos anteriores para criar esses novos números, né? Números do tipo m sobre n, construídos de uma forma bem concreta, né? Que é em cima da comparação de segmentos. E aí, olha, se o m inteiros, né? Se o m for divisível por n, então esse número m sobre n coincide com o número inteiro, que é o quociente da divisão. Aí a gente entra no campo dos números inteiros. Se m não for divisível por n, então a gente está diante de um novo número, né, que não está naquele conjunto que a gente já conhecia, e a gente diz que esse número é fracionário. Em qualquer uma das hipóteses, né, ser divisível ou não, a gente diz que esse número m sobre n é um número racional. E esse aí é o novo conjunto de números que a gente está inventando. É um conjunto que inclui os inteiros, no caso de m ser divisível por n, e esses números novos, que são os fracionários, no caso de m não ser divisível por n. E aí a gente chama o número m de numerador e o número n de denominador, né? Como a gente já conhece. Então, como eu disse, aqui a gente está estabelecendo os resultados, né? Então, agora a gente vai começar a explorar essa invenção, explorar esse campo numérico recém-criado,
a partir da realidade concreta, né, de medir, de comparar segmentos e do que a gente já conhece sobre os números inteiros. Então, uma primeira consequência aqui dessa igualdade, né, que AB é igual a M sobre N CD, é que dela eu posso concluir que N sobre 1 é igual a N. Por quê? Se ao comparar AB com CD, eu tiver AB igual a N vezes CD, ou seja, o segmento CD cabe N vezes dentro do segmento AB, eu posso expressar isso aqui também com AB, segmento AB é igual a N sobre 1 vezes CD, que corresponde a dividir o segmento CD em uma parte e tomar N partes lá cabendo dentro do segmento AB. Então, essas duas expressões aqui são equivalentes. E como a comparação, né, vai me dar só um número, eu posso concluir que N é igual a N sobre 1, que é essa primeira expressão aqui. E eu posso concluir também que N sobre N é igual a 1, da seguinte relação. Eu sei que o segmento AB é igual ao segmento AB. E se eu pego a unidade AB, subdivido em N partes iguais, eu vou precisar de N dessas subpartes para cobrir todo o segmento AB. Então, comparando essas duas igualdades aqui, a gente conclui que N sobre N é igual a 1. Percebam que aqui, na hora que eu falo com... A gente acha... para a gente é óbvio que N sobre 1 é igual a N e N sobre N é igual a 1. Mas lembra que a gente está construindo um conjunto numérico que eu não conheço. Estou tateando aqui, estou experimentando para ver que propriedades que ele tem. E uma delas, duas delas, são essas aqui, né? No conjunto dos números racionais, essa coisa que a gente simboliza por n sobre 1 é igual ao número natural n, que a gente já conhecia. E da mesma forma, no conjunto dos racionais, o número n sobre n é igual ao número inteiro 1 que a gente já conhecia. Então é isso que a gente vai fazer aqui o tempo todo, conhecer um pouco mais esse conjunto numérico recém-criado a partir do que a gente já conhece, no caso dos números inteiros e da sua origem no mundo prático, no mundo concreto. Então aqui a gente define esse novo conjunto numérico, né, que é o conjunto dos números racionais ou campo racional. A gente viu que ele contém todos os números inteiros, e né, nessa n sobre 1 é igual a n, e ele também contém os números fracionários, que são a novidade aqui, então é uma ampliação dos conjuntos numéricos, eu não estou criando alguma coisa separada do que eu já conhecia, né? Bom, e aí agora a gente pode sempre simbolizar a divisão de números inteiros, mas a gente ainda não sabe avaliar isso numericamente. Eu sei expressar simbolicamente, né? O que é essa divisão, por exemplo, 11/3. Eu estou simbolizando a divisão de 11 por 3, embora eu ainda não saiba o que isso significa. Quanto que é numericamente isso, né? Então, assim, o conjunto dos números racionais é uma generalização do conjunto dos números inteiros. E ele é obtido a partir de uma nova operação mental, que o Caraça chama de negação da negação, que é o seguinte: a gente reconhece uma dificuldade, aqui no caso, eu não consigo medir um segmento não cabe o número inteiro de vezes em outro, tá? Então, isso é uma dificuldade. Eu determino um ponto crítico no qual essa dificuldade existe, que no caso aqui eu não consigo dividir quaisquer números inteiros, né, obtendo um número inteiro como resultado. E a negação da negação é falar isso: olha, eu não vou me contentar em não conseguir fazer essa comparação, fazer essa medição. Então, eu nego a negação e, a partir disso, eu generalizo o conjunto dos números inteiros para o conjunto dos números racionais. Tudo bem? Tudo bem. Bom, e aí agora, para
a gente continua a nossa exploração aqui. Um conjunto numérico, a gente precisa fazer algumas operações ali, né? Eu tenho que comparar os elementos desse campo numérico, né? Dizer quando que eles são iguais, quando que um é maior do que o outro, quando que o outro é menor do que o um, etc. Né? Eu tenho que, ou seja, estabelecer uma ordem. Por que eu tenho que fazer isso? Porque isso é uma coisa que a gente já tinha no conjunto dos números inteiros. Então, é uma operação que a gente se estende para esse novo conjunto, mas também porque eu preciso comparar medidas, né? Como é que eu vou... comparar, sei lá, duas quantidades de um cereal que eu estou querendo vender. Como é que eu vou comparar? Onde tem mais, onde tem menos? Então, é preciso estabelecer uma ordenação até mesmo para essas relações sociais, né? De compra e venda, enfim, né? De comparar as medidas, né? Comparar os segmentos, as grandezas, que é o objetivo maior aí da invenção desses números, né? E eu também preciso definir as operações que podem ser efetuadas com os elementos desses conjuntos, né? Se eu tenho uma certa quantidade medida com um número racional, como é que eu somo outra ali? Ou como é que eu multiplico por alguma outra necessidade? Então, eu tenho que estabelecer critérios aí para fazer essas operações. E aí, o mecanismo de raciocínio para fazer essa ampliação do conjunto numérico é feito em cima de dois critérios. Primeiro, a origem concreta dos números racionais, ou seja, o seu significado como expressão numérica de medição de segmentos. E o segundo é um princípio de economia, que é traduzido em dois aspectos. Um é a analogia com definições dos números inteiros, ou seja, eu vou imitar no conjunto dos números racionais o que acontecia no conjunto dos números inteiros, e eu vou forçar para que as leis formais com as operações se mantenham, tá? Que é esse princípio da economia. Eu não vou criar alguma coisa que me cause um problema com o que já existia, né? Então, a ideia é expandir o conjunto numérico, mas mantendo as relações, as propriedades que eu já conhecia. Aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte, o primeiro critério é concreto, né? É essa origem concreta de medir, de comparar segmentos. Então, é uma coisa bem presa ao nosso mundo concreto, às nossas relações sociais. O segundo critério já é mais abstrato. Ele quer manter uma coerência com o que já tinha sido estabelecido no campo dos números inteiros. Então, é um critério mais abstrato. E aí eu quero aproveitar para chamar a atenção, gente, que nem tudo na matemática é aplicável em situações concretas, né? Outro dia a gente estava discutindo sobre o infinito, por exemplo. Quando eu vou contar coisas, né, discretamente, né, no nosso mundo físico, né, eu vou contar livros, 1, 2, 3, 24 livros, né? Eu faço... a contagem, a gente humano conta sempre um número finito, mesmo porque eu não tenho tempo para contar uma coisa infinita, né? Mas a gente constrói a ideia de infinito de forma abstrata, porque eu percebo que eu passo de um para o outro, de um número para o outro, e eu consigo fazer essa passagem indefinidamente. Então, os conceitos matemáticos, alguns nascem dessa necessidade concreta, outros nascem da necessidade de coerência interna dentro da matemática, tá? E muitas vezes a gente, como professor, cai na armadilha de tentar mostrar a aplicação concreta de todas as ideias matemáticas. Isso é uma armadilha, porque nem toda ideia matemática, nem todo conceito tem uma aplicação direta em situações reais. Então, além
do exemplo da concretização, né, chamado contextualização, às vezes ser extremamente artificial, ele não relata, não expressa uma verdade, uma aplicação, né, efetiva daquele assunto. Então, a matemática é isso, é uma criação humana e, como tal, ela tem ligações concretas, explícitas, ligações com o mundo concreto, explícitas, ou abstrações que não estão necessariamente ligadas ao mundo concreto, tá? E são esses dois critérios que a gente usa aqui, que o Caraça vai usar, para fazer, para estabelecer, né, a ordenação e as operações aqui no conjunto numérico que a gente está inventando. Esses dois critérios vão se complementar, tá, para poder definir as coisas, mas a gente recorre ao segundo quando o primeiro for um jeito mais complicado de encaminhamento, tá? Então a gente vai tentar sempre estabelecer as operações, etc., em cima da origem concreta. Se não der, a gente estabelece com a comparação com o conjunto dos números inteiros. Então, essa é a ideia aí que a gente vai seguir, essa é a estratégia de trabalho aqui agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é a igualdade entre números racionais, né? Como é que a gente fala que dois números racionais são iguais? Oi, alguém quer falar? Júlia? Não? Beleza, então vamos lá. Então, aqui ele vai usar, toda a definição ele vai dizer qual critério que vai usar, tá? Aqui, no caso, vai estabelecer a igualdade entre números racionais usando a concretude aqui da definição de números racionais. Então, eu tenho um número racional escrito como m sobre n e outro escrito como p sobre q. Eles vão ser iguais quando eles forem a expressão da medida do mesmo segmento com a mesma unidade inicial. Aí, então, eu pego um segmento e uma unidade e vou comparar a unidade com esse segmento. E aí eu posso dividir essa unidade inicial em n partes ou em q partes. E aí isso vai me dar uma medida diferente para o segmento original, né? Então, aqui o raciocínio é o seguinte: esse S aqui, igual a P sobre Q, pode não ter os mesmos numerador e denominador que o R, igual a M sobre N, já que cada uma das N partes iguais em que a unidade é dividida pode ser subdividida em K partes. Que o Gabriel falou aqui, que eu defino como qualquer número que pode ser escrito como razão. O número racional, Gabriel? Aham, ok. Mas o conjunto dos números racionais, o número racional é definido. O número racional é definido como o quociente entre dois números inteiros. E eu posso ter uma razão de números não inteiros. Aí está a diferença, tá, Gabriel? Bom, e aí aqui, então, continuando a comparação entre dois números racionais, né? Cada uma das N partes iguais aqui que eu dividi a unidade, elas podem ser subdivididas em K partes. E aí,
a medida do segmento AB, por exemplo, seria expressa pelo número, já que eu peguei a unidade, dividi em N partes, depois subdividi em K partes, então, no final, eu dividi a unidade em N vezes K, e aí a quantidade que vai caber lá no segmento vai ser multiplicada por K, fica M vezes K. Então, esse número aqui, M vezes K sobre N vezes K, deve ser considerado como igual a M sobre N. Então, isso aqui é uma propriedade óbvia para a gente, né, mas que a gente está estabelecendo agora de forma atrelada à origem concreta dos números racionais. Gabriel, estou pensando aqui, eu acho que vale a gente ter clareza entre o que é número racional e o que é razão. Tá? Vamos deixar esse para casa aqui para gente. E o que é fração? O que é número racional, o que é fração, o que é razão. Bom, então, aqui todo número racional, escrito como n sobre n, dado esse número, desculpa, todo número racional é igual a P sobre Q, no qual P é igual a M vezes K e o Q é igual a N vezes K, K inteiro, é igual ao R aqui. Então, toda vez que eu multiplico o numerador e denominador de um número racional pelo mesmo número, eu obtenho um número igual a ele. E aí, se a gente fizer os produtos MQ e PN, né, lembrando que o P é igual a MK e o Q é igual a NK, a gente conclui que MQ é igual a PN. Ou ainda, quando a gente multiplica ou divide o numerador e o denominador de um número pelo mesmo número natural, a gente não altera o número racional. Uma outra operação que a gente faz é a redução ao mesmo denominador. Então, se eu tenho o R igual a M sobre N e S igual a P sobre Q, a gente pode multiplicar aqui multiplicar numerador e denominador de R pelo Q. Então, aí fica M vezes Q sobre N vezes Q. E multiplicar numerador e denominador de S pelo N. Então, fica com P vezes N, Q vezes N. E aí, os dois números vão ter agora o mesmo denominador. Na prática, a gente reduz ao mesmo denominador buscando o menor múltiplo comum dos dois denominadores, né? Mas isso aqui para a gente vai ser só desse jeito aqui funciona para o que a gente precisa, né? Que é definir as operações e definir usando o mínimo múltiplo comum. Vai ser um dificultador a mais, um conceito a mais. Então, vamos na economia aqui, na lógica da economia, ficar com essa forma aqui de reduzir ao mesmo denominador que já funciona para a gente. Eu quero lembrar aqui também que essa aula aqui, gente, é para gente da nossa idade, tá? É para aluno do ensino superior em matemática. Não é a aula que vocês devem reproduzir para criança no ensino fundamental. Nas aulas aqui para frente, a gente vai fazer esse tipo de discussão, tá? Vai ver maneiras da gente levar isso para a sala de aula, para crianças, que tipo de atividade que pode ser feito. Mas aqui, antes disso, a gente está discutindo formalmente, do ponto de vista da matemática, né, esse campo numérico, porque a gente, professor de matemática, tem que saber essas coisas, mas isso não significa que essa lógica de apresentação que a gente vai levar para as crianças. Isso aqui é uma aula para adultos do curso de matemática no ensino superior, tá, gente? Bom deixar isso claro aqui. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo. Bom, aí agora, né, a desigualdade. Como é que a gente compara quando dois números racionais? Vai ser também pelo critério 1, ou seja, a origem, né, no mundo concreto, né?
O maior número, entre dois números, né, RS, o maior é aquele que, na mesma unidade, mede o segmento maior. Então, a gente, né, começou comparando dois segmentos, né? Então, tem dois segmentos diferentes, eu vou sobrepor um ao outro para estabelecer qual é maior, e o número usado para medir o maior é o maior número racional. Bom, como consequência disso aqui, se eu tenho dois números com o mesmo denominador, ou seja, eu vou subdividir a unidade no mesmo número de vezes, o maior número vai ser aquele que tiver o maior numerador. E se eu tiver dois números com o mesmo numerador, o maior vai ser aquele que tiver o menor denominador, porque eu vou estar subdividindo a unidade no número menor de vezes. No caso de... e como é que a gente percebe que isso funciona, né? Como é que a gente constata essas afirmativas? Comparando segmentos, tá? Então, eu pego segmentos de tamanhos diferentes com números com o mesmo denominador, números com o mesmo numerador, para constatar, em situações concretas, qual que é maior, qual que é menor. Agora, se os dois números não têm nem numerador e nem denominador iguais, eles devem ser reduzidos ao mesmo denominador para serem comparados, que é fazer essa operação aqui de reduzir ao mesmo denominador. Desculpa. Então, é assim que a gente compara dois números racionais. Agora, vamos fazer as operações. A primeira delas é a adição. Para definir adição, a gente também vai usar o mundo concreto, a adição de dois segmentos, né? Então, eu tenho dois números racionais, cada um medindo com a mesma unidade um segmento diferente, e aí a soma R mais S desses números racionais é definida como a medida, o número que mede a soma dos dois segmentos. Mas aí, então, a gente precisa definir o que é soma de segmento, né? No mundo concreto, se eu tenho um segmento e eu quero somar com outro segmento, eu vou colocar o segundo segmento na mesma reta estabelecida pelo primeiro segmento, fazendo coincidir o início de um segmento com o final do outro, e aí eu obtenho um segmento que é a soma dos dois. E a medida desse terceiro segmento na mesma unidade, eu defino como a soma R mais S. Então, é uma definição bem concreta de soma de números racionais. Temos algumas consequências aí dessa definição. Primeiro, se os dois números têm o mesmo denominador, ou seja, se eu dividir a unidade no mesmo número de partes, N, então, para eu fazer a soma dos segmentos, é fácil, né? Porque tudo está subdividido em N partes, eu simplesmente vou contar quantas partes do primeiro segmento cabem no primeiro segmento, quantas partes cabem no segundo segmento, e somo as duas, porque aí eu estou no conjunto dos números inteiros que eu já sei somar. Então, aí o segmento vai ser medido pelo número M mais P sobre N, e aí a gente define que M sobre N mais P sobre N é igual a M mais P sobre N. Aqui é interessante a gente chamar atenção pelo seguinte, essa cruzinha aqui que eu estou usando, ela é a soma no conjunto dos números racionais. E essa outra que aparece aqui, essa menorzinha, é o símbolo da soma no conjunto dos números inteiros. Aqui, né, no primeiro caso, eu estou somando dois números racionais, M sobre N mais P sobre N. Eu estou definindo a soma no conjunto dos racionais. E aqui, para isso, eu estou usando a soma no conjunto dos números inteiros que eu já conheço. Então, é M mais P, eu estou somando dois inteiros sobre N. Tá claro, gente?
Ok aí a definição da soma? Tá ok, professora. Beleza. Aí, no caso, então, dos números não terem o mesmo denominador, a gente faz aquela operação de reduzir ao mesmo denominador. Então, eu tenho lá R igual a M sobre N, S igual a P sobre Q. Aí eu faço aquela redução, os dois denominadores passam a ser N vezes Q. E aí os numeradores vão ser M vezes Q e P vezes N, e aí como eles têm o mesmo denominador, eu caio no primeiro caso e eu consigo somar. E aqui verifica-se que se mantém todas as propriedades da adição de números inteiros. Eu não vou passar aqui pelas propriedades porque vai gastar muito tempo, prefiro falar das outras operações. Mas é aquela ideia do elemento neutro, comutatividade, etc. Tá? Então, é um bom exercício, tá? Para estabelecer, conferir as propriedades da adição no conjunto dos racionais. Bom, a segunda operação aqui é a subtração. Só que agora eu não vou usar o critério da origem no mundo concreto. Eu vou usar o critério da analogia, que é um critério mais abstrato. Eu vou imitar a maneira como eu defini subtração no conjunto dos números inteiros. E lá ela foi definida como sendo a operação inversa da adição, né? Eu não vou, a diferença é essa, eu não vou aqui subtrair um segmento do outro para definir a subtração no conjunto dos números racionais. Eu vou comparar, fazer igual, imitar a definição no conjunto dos números inteiros. E lá nos inteiros, a diferença, né, R menos S, vai ser um terceiro número D que satisfaz isso aqui. S mais D é igual a R. Então, R menos S é igual a D, tal que S mais D é igual a R. E eu vou fazer a mesma coisa para os números racionais. Então, M sobre N menos P sobre N, aqui acho que eu copiei alguma coisa errada. Não era para ser N aqui não, tá? É uma P sobre Q, tá, gente? Copiei errado aqui. Então, esses dois racionais, a diferença entre eles vai ser um número D, tal que S mais D é igual a R. As consequências aqui são as seguintes, né? A gente pode obter esse número D usando a definição de adição e as propriedades, né? Porque a gente já tem a maneira como operar aqui, né? Então, eu obtenho esse número ali. A gente pode verificar que todas as propriedades de subtração continuam valendo, inclusive o fato de que a gente não consegue subtrair quaisquer números racionais. Porque, lembrando, aqui a gente ainda não conhece números inteiros negativos, tá? O Caraça segue a ordem histórica de invenção dos números para fazer essa discussão. E os números negativos foram os últimos que apareceram historicamente. Então, ele vai definir os naturais, os racionais positivos, os reais positivos, e só depois os números negativos. Então, aqui a gente só consegue fazer a subtração de dois números racionais quando o R é maior do que o S. Se o R for menor do que o S, a gente não consegue fazer a subtração nesse campo racional aqui, do jeito que ele está definido. Bom, a multiplicação. Aí agora a gente vai examinar aqui 3 casos. Quando o multiplicador é inteiro, quando o multiplicador é fracionário e o multiplicando inteiro, e um caso geral. O multiplicador inteiro significa que eu vou... é simbolizado assim, P sobre Q vezes N, onde N é inteiro, né? P e Q também são inteiros. E aí a interpretação, né, a definição lá da multiplicação, que também vai ser feita aqui por uma analogia nos números inteiros, é eu somar o número P sobre Q com ele mesmo N vezes. Né? P sobre Q mais P sobre Q, etc., mais P sobre Q, N vezes, né? Então, isso vai me levar a uma soma que eu já defini.
E aqui, como eu tenho o mesmo denominador em todas as parcelas, eu sei fazer essa soma usando o primeiro caso lá, né? Então, vai ser P mais P mais P, N vezes. E aí, P mais P mais P, N vezes é o produto de números inteiros. Então, a gente define P sobre Q vezes N como N vezes P sobre Q. Onde, novamente, esse pontinho aqui é a multiplicação no conjunto dos números racionais, e esse outro pontinho aqui, N vezes P, é o sinal da multiplicação dos números inteiros. Então, eu uso o que eu conheço para inventar uma coisa nova. Quando tenho multiplicando inteiro e o multiplicador fracionário, ou seja, quando eu quero fazer a multiplicação N vezes P sobre Q, eu vou usar o critério da manutenção do que eu já conhecia. Vou manter aqui a comutatividade do produto. Então, N vezes P sobre Q vai ser igual a P sobre Q vezes N, que é o primeiro caso. Tá? Então, fazendo valer a propriedade comutativa, eu defino N vezes P sobre Q. O caso geral, que é P sobre Q vezes R sobre S, a gente vai usar o princípio da extensão, tá? Que é uma operação mental aqui. E aqui vai ser o seguinte, eu sei o que é multiplicar P inteiro por R sobre S, mas eu não sei o que é multiplicar P sobre Q. Mas eu sei que aqui no P sobre Q, Q é a subdivisão da unidade. Então, eu vou multiplicar o P vezes R sobre S, como eu já sei nos casos A e B, e vou subdividir a unidade de medida por esse Q. Então, esse sobre Q aqui vai ser copiado ao longo da operação. E eu só vou operar o produto do numerador pelo segundo número racional aqui. Então, vai ficar P vezes R sobre S no numerador, medido na unidade subdividida em Q. E essa conta que está no numerador eu sei fazer, que é o caso anterior. Mas isso aqui eu estou expressando simbolicamente, mas eu ainda não sei avançar daqui. Porque, como eu disse, a gente está experimentando, criando, definindo essas coisas agora. Então, mantendo o caso anterior, mantendo coerência com o que a gente já conhece, a multiplicação desse caso geral aqui de números racionais vai dar isso, mas eu não sei ainda sair daqui, tá? Daqui a pouco a gente consegue. Então, novamente, as propriedades da multiplicação dos números inteiros são mantidas aqui no conjunto dos números racionais. A quarta operação é a divisão. Então, primeiro eu vou fazer a divisão por um número inteiro, ou seja, P sobre Q dividido por N, e eu vou fazer uma analogia, né, usando o critério lá de operações mentais. Eu vou fazer uma analogia, ou seja, é uma definição mais abstrata, com a analogia com a divisão no conjunto dos números inteiros. Então, P dividido por Q, P sobre N dividido, P sobre Q dividido por N vai ser igual ao número X, que satisfaz o seguinte, N vezes X é igual a P sobre Q. A gente consegue mostrar que o número P sobre Q vezes N satisfaz essa operação aqui. Tá? Então, se eu multiplico N vezes X, escrito assim, vai ser N vezes P sobre Q vezes N, e aí eu vou usar as propriedades que eu já estabeleci lá da multiplicação, é igual a P sobre Q vezes N, e eu sei multiplicar número inteiro por fração, então vai ser P sobre P vezes N sobre Q vezes N. E a gente sabe que se eu dividir aqui, ou né, que essa fração aqui é equivalente a P sobre Q. Então, o número X, escrito assim, satisfaz a propriedade que define divisão. Então, pela unicidade do produto, né, a gente definiu que quando eu multiplico dois números
eu tenho como resultado um único número, e eu quero que isso se mantenha no caso dos números racionais. Como esse número satisfaz a propriedade, ele é o resultado da divisão. Então, P sobre Q dividido por N é igual a P sobre Q vezes N. Mais uma vez, essa maneira aqui, essa regra para dividir números racionais não é intuitiva. Então, para ensinar essa divisão para as crianças, a gente precisa de usar outros recursos, tá? Então, isso aqui, novamente, é uma justificativa formal para gente, adulto, estudando matemática no ensino superior, tá? Então, para dividir um número racional por um inteiro não nulo, a gente multiplica o denominador por esse número. E dessa relação 13 aqui, dessa relação P sobre Q dividido por N é igual a P sobre Q vezes N, a gente pode concluir algumas coisas interessantes. Por exemplo, que se eu tiver dois inteiros e fizer a divisão A dividido por B, a divisão lá dos números inteiros, eu posso reescrever o número A como A sobre 1, né? Que a gente viu que os números inteiros podem ser escritos assim, como fração, como números racionais, né? Então, eu tô reescrevendo A sobre 1 dividido por B. Só que A sobre 1 dividido por B é igual a A sobre 1 vezes B, pela expressão 13. Então, eu consigo interpretar agora A dividido por B como A sobre B, tá? Por causa dessa definição da divisão. Agora sim, eu posso... é genérica essa igualdade aqui, tá? Eu posso entender A dividido por B como A sobre B, tá? Até quando eu falei lá no início da aula, a gente não podia fazer essa identificação. E de agora em diante, a gente pode considerar como equivalentes os sinais de divisão, né? Que é ou esse símbolo aqui, ou esses dois pontinhos, e o sinal de fração. Uma coisa que a gente usa corriqueiramente na nossa vida, né? Então, por causa dessa propriedade aqui estabelecida formalmente que a gente pode considerar a equivalência desses símbolos. Com a definição da divisão, eu também consigo agora evoluir um pouco mais nesse símbolo aqui da multiplicação, quando eu estava multiplicando dois números racionais quaisquer, P sobre Q vezes R sobre S, né? A gente parou nesse ponto aqui. O que significa esse símbolo, né? Quando eu olho agora para esse sinal maior aqui de fração, sendo equivalente a uma divisão, eu posso reescrever isso aqui como sendo P vezes R sobre S dividido por Q. E eu sei o que é um número inteiro, né? Eu sei o que é dividir por um número inteiro, né? Que é o primeiro critério aqui, é o primeiro ponto da definição. Então, dividir por Q é multiplicar o denominador por Q. Então, essa multiplicação aqui vai ficar assim, P sobre Q vezes R sobre S é igual a P vezes R sobre Q vezes S. Quando o divisor é fracionário, a gente também vai usar a analogia para estender a definição de divisão dos números inteiros para os números racionais. Então, eu quero fazer P sobre Q dividido por R sobre S. Isso vai ser um número X que satisfaz essa condição aqui. R sobre S vezes X é igual a P sobre Q. E aí, a gente mostra que essa igualdade aqui é satisfeita pelo X igual a P sobre S vezes Q sobre R. E aí prova, né, faz a conta, R sobre S vezes X é igual, utilizando as propriedades, tomando cuidado para não usar propriedade que não existe. E aí a gente conclui que isso vai resultar em P sobre Q, e aí pela unicidade do produto, a gente conclui que ou melhor, da divisão do quociente, desculpa, pela unicidade do quociente, a gente conclui que X igual a P vezes S sobre Q vezes R é o resultado da divisão de P sobre Q por R sobre S. Ou seja, isso aqui, né? Com isso, então, a divisão
sempre possível aqui no caso dos números racionais, excluindo, como sempre, o caso da divisão por zero. E todas as propriedades que a gente tinha lá para divisão de números inteiros vão permanecer para divisão de números racionais. Lembrando aqui que o Caraça considera como números inteiros os números 0, 1, 2, 3, etc. E que os números racionais aqui são só os positivos. Por enquanto, a gente não está trabalhando com os números negativos. Tem as outras operações lá, né? A potência, a raiz, o logaritmo, que a definição é estabelecida desse mesmo jeito, tá, gente? Mantendo a partir do critério da analogia, tá? Eu vou definir da mesma forma que foi definido no conjunto dos inteiros. E aí a raiz e o logaritmo como os dois inversos da potência, né? Então, a definição é semelhante, eu vou deixar para vocês fazer esse exercício aí, formal, matemático, de estabelecer essas operações e suas propriedades. E eu deixo a sugestão também, gente, de se possível, conseguir o livro do Bento de Jesus Caraça, porque ele vai conversando, ele vai relatando essa construção dos conjuntos numéricos de uma forma muito bacana. Eu acho que é um clássico que todos nós da matemática devemos ter. Deve ter um monte de exemplar desse livro vendido em sebos, né? Porque ele é um livro da década de 50. Vale super a pena ter esse livro, tá? Bom, agora uma reflexão aqui, porque pelo seguinte, eu estou falando toda hora que as propriedades se mantêm, né? As propriedades nas operações do conjunto dos números racionais se mantêm, né, como a dos números inteiros. Mas acontece que aparecem algumas novas propriedades, tá? Se manter não significa que elas se repetem tal e qual, algumas novas propriedades vão aparecer, mas elas não entram em conflito com as propriedades anteriores, tá? Elas ampliam essas propriedades. Porque a matemática tem essa pretensão de ser não contraditória, né, de ser coerente o tempo todo, por isso também que nem sempre dá para aplicar as situações reais, porque a vida é cheia de contradições, né? Então, a matemática tem essa pretensão de não ser contraditória. Então, ela é construída para ser coerente, né, com o que já está estabelecido. E aqui ele traz um exemplo para mostrar essa ampliação das propriedades. No conjunto dos inteiros, né, todo número não nulo ou é igual a 1 ou é maior do que 1. Né? Então, qualquer número não nulo, quais são? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Então, são números ou igual ou maior do que 1. Então, se eu tenho um número não nulo, a gente pode afirmar que A vezes N é maior ou igual a A para todo A inteiro. Né? Então, se eu tenho um número não nulo, A vezes 7 é sempre maior ou igual a A, né? Para qualquer número inteiro. Então, isso aqui é uma verdade para o conjunto dos números inteiros. Mas, no caso dos números racionais, pode acontecer de eu fazer o produto A vezes N, para N não nulo, e o resultado dá menor do que A. Né? Por quê? Porque no campo racional existem números menores do que 1 e que não são nulos, que é o caso, por exemplo, de 2 sobre 3, 2 terços, ou 1 quarto, ou toda vez que o numerador é menor do que o denominador. Então, se eu tenho n, um número racional, pode acontecer de A vezes n ser menor do que A, para alguns números A. Isso aqui é um exemplo de uma ampliação das propriedades que existiam no conjunto dos números inteiros e que agora estão sendo ampliadas por causa da inserção de números diferentes aqui, né, no conjunto dos números racionais. E aí, essa propriedade aqui, A vezes N é maior ou igual a A para todo A inteiro, é ampliada para se o N é maior do que 1, A vezes N é maior do que A. Se o N é igual a 1, A vezes N é igual a A. E se o A é menor do que 1, o A vezes N é menor do que A. Então, isso aqui é uma situação dessa ampliação.
Bom, lembrando aqui então, né, que essa apresentação minha é uma citação literal do livro do Bento de Jesus Caraça, Conceitos Fundamentais da Matemática, e lembrando mais uma vez, né, que a gente está apresentando, que eu estou apresentando aqui, uma matemática sob o ponto de vista de um representante dessa matemática, né? Lembrando lá do artigo da Mariana Ferreira, existem diferentes matemáticas, né, condicionadas, determinadas por diferentes grupos culturais, e a gente está aqui discutindo uma dessas matemáticas. Bom, era isso aí. Dúvidas, comentários? Deixa eu ver, meu microfone tá aberto? Está. Eu queria falar umas coisas. Eu não sei se eu entendi certo, mas pelo menos na leitura que eu tive também, que você apresentou do Caraça, ele coloca os números racionais. Para mim, ele conceituou eles de uma forma concreta como um número que expressa essa relação existente de comparação entre duas medidas. Então, você falou alguma coisa de olhar isso de racionais, fracionários e razão. Aí, a minha ideia que eu vi, pelo menos na interpretação com esse artigo, foi essa, de ser uma coisa concreta, os racionais, que representa, expressa essa comparação, mas que é um número. Diferente daquela representação que tinha um 11 em cima, um traço e o 3 embaixo, que não é necessariamente um número. Aquilo era uma representação que estava sendo usada, mas que ela gerava um número, mas que ela em si, por si, não era um número. Naquele momento, porque ali a gente ainda não tinha definido o conjunto dos números racionais. Então ali eu peguei, no caso do segmento que media 4, né, eu posso escrever como 12 sobre 3. Então ali eu estava, ele primeiro introduz uma notação, 12 sobre 3, imita essa notação para o caso 11 sobre 3 e generaliza para criar um conjunto numérico, M sobre N, dos elementos M sobre N com MN inteiros. Sim. Tá? E a partir dali ele vai explorando propriedades desse conjunto que ele estava inventando, né? Por exemplo, aquilo lá, ele tem um segmento que mede 11 sobre 3. Né? Como é que eu entendo isso? O que é isso? Eu sei o que é 11, eu sei o que é 3. Mas o que é 11 sobre 3? Usando a medida de segmentos como referência para eu comparar, para eu entender. Tá? E é esse processo assim, do concreto para o abstrato que se faz a construção do campo numérico. Sim. Tá certo? E essa é a diferença da abordagem do Caraça. Ele, matematicamente, quando vocês forem estudar fundamentos de análise, ou se vocês já estiverem estudando, não vai estar tão preso no concreto igual o Bento de Jesus Caraça. Nem um pouco, né? Nem um pouco. Geometria plana também, a gente, pelo menos eu já fiz um pouco da matéria, ele faz tipo isso, ele vem muito no abstrato mesmo e vai construindo uma ordem lógica que até me lembrou muito esse início do artigo, já que a gente tinha que desprender tudo que a gente tem e começar junto à construção. Então, tipo, isso é muito difícil porque a gente às vezes... A gente já tem, né? Isso aqui é óbvio, mas não é tão óbvio assim. A explicação é bem mais a fundo para justificar isso. Eu ia comentar isso mesmo, da questão de geometria plana, né, que eu estou fazendo agora esse semestre, e assim, é exatamente isso, a forma que a construção do conhecimento é feita, tipo assim, igual a gente está vendo, né, a questão
dos números racionais. A gente pega lá os números inteiros, as teorias que são para os números inteiros, e vai tentando construir de uma forma que faça sentido para os números racionais, né? E na geometria plana é exatamente isso. A gente parte de como se a gente não soubesse nada e é muito estabelece difícil. os resultados. Exatamente, é muito difícil fazer isso. E eu fico impressionada, assim, quando o professor começa a resolver e eu penso, meu Deus, como que ele pensou isso? Sendo que é muito doido, eu acho, isso de a gente sair do pressuposto que a gente não pode saber o que a gente já sabe para construir o que a gente já sabe. É isso, Júlia, resumiu bem. É isso aí. Aí, mas assim, tem a diferença de método, né? A gente, tanto na geometria plana quanto aqui, estamos estabelecendo resultados que a gente já conhece. Então, essa dificuldade é a mesma, né? Esquece o que eu já sei e vamos conhecer o novo, né? Isso é o mesmo. Mas o método é diferente, porque a matemática formal, ela constrói todos os resultados só no abstrato. O Bento de Jesus Caraça constrói os resultados matemáticos a partir do concreto. E, em algum momento, ele alcança voo e sai do concreto. Parece ser parecido, né? Mas tem uma sutileza muito grande aí, que é encarnar a matemática no mundo concreto. A origem dela é no mundo concreto. E na geometria, pelo que vocês estão me relatando, vocês já começam a história no mundo abstrato. Isso é muito diferente. Tá? Aqui eu estou, o Bento Jesus Caraça, melhor, ele humaniza a matemática, mostrando que ela nasce de necessidades concretas. Mas, como eu disse, a matemática não fica só no concreto. Ela, como campo científico, ela abstrai. E em vários momentos aqui, vocês viram que a coisa ficou mais longe do concreto. Né? A gente começou muito no concreto e fomos depois abstraindo. E por isso a última parte da disciplina vai ser essa discussão sobre argumentos matemáticos. Porque os nossos estudantes, as crianças, nós vivemos no mundo concreto. A gente não pode chegar lá de cara e apresentar uma matemática abstrata para eles. A gente tem que partir do concreto. Mas a gente também não pode ficar só no concreto com essas crianças, porque senão a gente não vai estar ensinando a matemática para eles. A gente vai estar ensinando só a matemática aplicável no concreto. É essa passagem que a gente tem que fazer com as crianças. Começar no concreto e abstrair. E a abstração matemática não acontece de forma abrupta, assim, de uma hora para a noite. Vocês viram esse movimento que a gente fez aqui? Foi uma abstração misturada com a concretude, né? Concreto, começando tudo concreto. Aí depois, abstrato, concreto, abstrato, concreto, concreto, abstrato, concreto. Aí foi até ir para um mais abstrato. Tá certo? Então, é esse processo que a gente vai ter que criar estratégias, atividades, metodologias, etc., para trabalhar com as crianças. Porque a gente não pode pensar assim, só quando ele tiver no ensino médio que ele vai conseguir trabalhar com abstração. Não, a gente consegue começar a trabalhar com abstração desde bebê. Só que essa abstração não é a abstração do matemático. É esse exercício que a gente precisa trabalhar com as crianças e vai ser o tema lá do nossa última parte aqui da disciplina, né? Argumentos matemáticos. Que faz muita falta na sociedade ultimamente, né, gente? Das pessoas conseguirem raciocinar logicamente. Se isso, então, aquilo, né? Esse tipo de raciocínio é um raciocínio típico da matemática que a gente tem que trabalhar o tempo todo com as crianças. Sim, professora. Esclareceu? Para mim, sim, eu não sei, por exemplo. Mas eu acho que uma frase que você falou, acho que no meio da apresentação, que era que tinha que haver uma coerência interna da matemática. Então ele se preocupa com isso também quando está desenvolvendo e às vezes recorre
ao abstrato para poder Aham. construir. Uma coisa que eu queria falar que eu achei bem interessante é quando você citou que o operador, ele não era o mesmo, o que estava em um lugar e no outro. E me lembrou muito programação, porque tem uma linguagem de programação que é C++, em que existe o operador, e se você coloca elementos diferentes, por exemplo, um inteiro e um, um decimal, esse racional do outro lado, às vezes ele opera diferente se você definir isso. Ou então ele nem Aham. opera, porque ele não entende isso, porque são números diferentes. E para a gente, meio que tudo é número, então ele vai funcionar. Então, deu para ver bem isso, bem claro, que não é isso. E isso está bem, sim, explícito quando você estuda isso lá na programação. Porque você pode até definir que esse operador de mais, essa cruzinha, para operar com letras, então ele juntar só elas. Então você consegue expandir. Então ficou bem isso, que até o operador que estava sendo usado, ele expandiu o significado para acompanhar a expansão numérica ali. E a ideia é essa, exatamente, Kelvin. Legal o exemplo. E a gente usa o mesmo símbolo, né? E eu acho que o que a gente está fazendo aqui é meio olhando com uma lupa o desenvolvimento desses números e entendendo por dentro como que esse mecanismo foi sendo elaborado e tal, porque esse é o nosso instrumento, né, de trabalho. A gente é professor disso, né? Então a gente tem que entender essa coisa nas minúcias. Né? Mas como eu disse, ensinar isso não é repetir isso aqui que eu fiz, né? Isso aqui é uma aula para adultos do ensino superior, né? Só para a gente ter esse olhar diferente para esse campo numérico, mas daqui para frente, as próximas aulas é como ensinar esse tipo de coisa. Tá? Por isso que essa disciplina aqui, ela é da educação matemática. Ela discute matemática e discute educação. E as duas coisas juntas, né? Bacana, gente. Mais alguma questão? Então tá, então aí a próxima aula a gente não se encontra aqui, né? Tem um artigo lá do Bigode para desconstruir um bocado dessas coisas que a gente construiu hoje. O título é bem provocativo, ele fala assim, quer ver? Deixa eu pegar aqui o artigo para lembrar o título. O que nossos alunos podem estar deixando de aprender sobre frações quando tentamos lhes ensinar frações. Agora a gente vai para a sala de aula. Tá bom? Vocês acham que vocês aprenderam? Agora vocês vão desaprender. Olha que legal. Mas é muito isso mesmo, porque às vezes a gente vai para a sala de aula com um pensamento, uma forma de ensinar muito específica, muito fechada, e aí às vezes a gente acaba ensinando e aí, sei lá, o aluno fica com vergonha de tirar uma dúvida que talvez fosse uma outra forma de pensar. E aí, assim, infelizmente isso acontece, né? Em qualquer lugar que a gente está ensinando ou que a gente está aprendendo, né? Às vezes a gente acha que ensina, mas o aluno não aprende, né? Exatamente, exatamente. E também tem essa questão de que existem muitas formas também de ensinar e existem muitas coisas que às vezes a gente acha que o aluno não vai ter maturidade para entender aquilo e ele tem, ou então a gente acha que ele tem maturidade e ele não tem. Pois é. Então é isso, essa discussão, essa aula aqui hoje é proibida para menores e é só entre nós aqui, e agora a gente vai ver como não traduzir, mas assim, como tornar acessível, como trabalhar, né, números racionais, para que eles servem, como operar, etc., com as crianças. Tá bom? Bom por hoje? Perfeito. Falou, gente, valeu. Eu vou colocar lá no Moodle esse arquivo com a apresentação, tá? Mas fica a sugestão para vocês buscarem o livro do Caraça e a gravação também que dá aula, tá bom? E se quem quiser conversar mais sobre isso, o fórum está lá aberto. Beijo para vocês. Boa noite. Bons estudos, boa noite, obrigada, gente. Boa noite.